Convido você então a abrir a sua Bíblia essa noite no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 30. Mateus, capítulo 14, versículo 30. Convido também os projetistas se aproximarem ainda das pessoas que não possuem Bíblia para ajudar na leitura. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 30. Lemos: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Senhor, me salva. Estamos diante de um texto e eu quero dar o tema dessa breve meditação como um conselho simples para pessoas simples. E o conselho que eu tenho para lhe dar essa noite, meu amado ouvinte, é: coloque sua vida, apresente sua vida, dê a sua vida ao Senhor Jesus. E de que maneira você pode entregar a sua vida, colocar a sua vida diante de Jesus? Você poderá fazer isso através de uma coisa chamada oração. E muito embora as pessoas, a grande maioria delas, digam que oração é autêntica, é oração longa, eu digo a você que essa oração que foi lida nessa noite é a oração mais curta da Bíblia. E ao mesmo tempo é a oração mais poderosa que há na Bíblia. Na Bíblia nós encontramos várias orações. A maior oração da Bíblia é a oração sacerdotal, lá no Evangelho de segundo João, segundo o apóstolo João, no capítulo 17, feita pelo nosso Senhor Jesus. É uma oração de aproximadamente 30 versículos. Essa oração é a oração de Pedro, uma oração de basicamente 2 segundos. E a oração de Pedro foi: Senhor, me salva. E o conselho que eu tenho para lhe dar, meu irmão, é que você faça essa oração. E nessa oração nós podemos observar várias características muito importantes para a nossa vida. A primeira característica que eu quero compartilhar com você é que essa oração é uma oração inclusiva. Pedro, antes de mais nada, estava passando por uma grande tempestade, ele e todos os discípulos. E naquela tempestade, ele vê Jesus andando sobre a água. E Pedro fica espantado, assim como todos os discípulos. E Pedro diz: ó Senhor, se verdadeiramente és tu, permita-me que também ande sobre as águas. E o Pedro começou a andar sobre as águas, mas acontece que o Pedro começou a ficar com medo e ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele disse: Senhor, me salva. Ó Riacho de Santo Antônio, como eu gostaria que você considerasse o poder e a relevância dessa oração para a sua vida, de maneira tal que eu pudesse ouvir você clamar essa noite: Senhor, me salva. E como eu disse, essa oração em primeiro lugar é uma oração inclusiva. Ou seja, você pode fazê-la em qualquer circunstância, em qualquer momento. Pode incluí-la, você, dona de casa, que nesse exato momento está lavando a louça, você, jovem, que talvez esteja assistindo a TV, você que está na esquina talvez conversando. Olha, você pode fazer nesse exato momento, não importa a situação, não importa o momento, não importa os seus pensamentos, você pode dizer nesse exato momento, antes de mais nada: Senhor, me salva. Jovem, como é importante para você considerar o poder dessa oração. E minha oração é que Deus gere em seu coração uma inclinação tal que você grite: Senhor, me salva. Uma outra característica dessa oração é que ela é uma oração muito direta. Ela não fica rodeando. Ela não é uma oração
oração ladainha, não é uma oração papagaio, não é uma reza que é repetida constantemente e não tem sentido nenhum. O Pedro, ele vai ao cerne da questão. Ele não fica embromando até chegar no ponto chave, no ponto X. Ele vai direto ao assunto e ele diz: Senhor, me salva. Pedro seria um tolo se ele quisesse persuadir Jesus enquanto está afogando, para depois dizer: Senhor, me salva. Mas ele, na condição de um homem que está afundando na água, ele vai direto ao ponto e diz: Senhor, me salva, pois do contrário ele iria morrer submergido pelas águas. Antes de você fazer as suas repetições diárias, antes de você fazer as suas rezas cotidianas, antes de você repetir palavras-chave, rezas constantes, você deve dizer: Senhor, me salvo, porque essa oração é direta e é a coisa que você mais necessita essa noite, é ser salvo pelo Senhor. Portanto, eu rogo a você e peço ao Senhor da graça que gere no seu coração o desejo de dizer: Senhor, me salva. Mais uma outra característica pode ser observada nesse texto, e essa oração também é uma oração muito bíblica, é uma oração doutrinária. O Pedro, ele poderia dizer: ó Senhor, eu vou boiar, ó Senhor, eu vou nadar porque eu sei nadar. Mas Pedro disse: Senhor, me salva. Meu irmão, você pode estar pensando que pode ser salvo pela sua religiosidade, você pode até pensar que pode ser salvo pelas suas boas obras, mas eu digo a você que se você considerar o que a Bíblia ensina, você vai dizer: Senhor, me salva, porque Ele é a única pessoa que pode salvá-lo. Ninguém mais pode salvar você. A sua igreja não pode salvar você. O seu pastor ou o padre que você é conduzido não pode salvar você. O seu líder religioso não pode salvar você. A sua liturgia não pode salvar você. Absolutamente nada pode salvar você a não ser Jesus Cristo. Ele é o Salvador do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Portanto, se você levar em consideração o que a Bíblia ensina, você não irá procurar salvação através de nenhum outro método, através de nenhum outro modelo, a não ser através de Jesus. E você dirá: Senhor, me salva. E você será salvo, meu irmão. Se você ler o Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos, João, você observará de maneira muito clara e direta que a única pessoa que pode salvar dos seus pecados é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais pode salvar você. Ele é o sacrifício suficiente. Ele é a oferta do próprio Deus para resolver um problema que nós causamos, e esse problema tem por nome pecado. O pecado afastou você de Deus. E você não tem nenhuma possibilidade de se aproximar de Deus, a não ser por Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E se você levar em consideração isso essa noite, você dirá: Senhor, me salva. Mas a gente pode perceber aí uma coisa muito interessante, uma outra característica muito importante no que se refere a essa oração. A oração mais curta e ao mesmo tempo a oração mais poderosa. Não existe oração mais relevante, não existe oração mais poderosa, não existe oração mais importante para a minha vida e para a sua vida do que dizer: Senhor, me salva. Olha só como é curta, mas é uma oração muito importante. E eu tenho certeza que essa oração será a oração mais importante da sua vida. Essa oração também é uma oração muito pessoal. O problema do pecado é seu. O problema do pecado é meu. E nós precisamos de maneira pessoal considerar esse problema. De tal maneira que você diga: Senhor, me salva. E você não vai dizer: Senhor, eu estou salvo porque afinal de contas o meu pai é um religioso, está salvo. Ó Senhor, eu estou salvo porque eu vou à igreja todos os domingos e faço as minhas orações, e faço as minhas rezas, e dou as minhas ofertas, e portanto eu estou salvo. De maneira alguma. É um problema absolutamente pessoal, e você deverá considerar.
Observe, meus irmãos, que eu a minha vida inteira andei aí por uns caminhos meio tortos. E eu me envolvi aí na droga, e me envolvi na bebida, me envolvi na prostituição, enquanto que o meu pai era um crente fiel, a minha mãe era uma crente fiel, a minha irmã era uma crente fiel, o meu irmão era um crente fiel, mas a salvação deles não daria a mim o direito de também ser salvo. Portanto, num determinado momento eu deveria considerar a minha posição de perdido e dizer: Senhor, me salva. E eu passei aproximadamente 15 anos dependente químico, de cocaína e de crack. Fui preso, estava perdido. Mas no momento, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, que falou ao meu coração, eu pude dizer: Senhor, me salva. E eu digo a você, essa foi a oração mais importante que eu fiz na minha vida. E olhe que eu sou um jovem que gosta muito de fazer orações. Os meus amigos às vezes ficam brincando comigo e dizem que as minhas orações são muito rápidas. Mas eu sou um jovem que gosta muito de orar. Mas a oração mais importante que eu fiz foi: Senhor, me salva. E será a oração mais importante que a sua vida. Uma outra característica dessa oração é que essa oração é uma oração muito urgente. Pedro, ele disse desesperadamente, entusiasmadamente: Senhor, me salva. Ele não disse: Senhor, espera aí um pouquinho, depois tu me salva. Senhor, eu vou ficar aqui afundando um pouquinho, quando eu estiver lá no fundo, tu dá um mergulho e me pega lá embaixo. Ele disse: Senhor, me salva. É uma oração urgente. Talvez você esteja pensando: eu vou aproveitar mais um pouco meu namoro. Eu vou aproveitar um pouco as festas que a cidade está promovendo. Eu vou aproveitar um pouco mais a minha juventude. Meu irmão, se você acha que tem um poder de controlar o tempo, você é o mais miserável de todos os homens. Será que você tem aí autoridade e conhecimento suficiente para dizer se amanhã você vai acordar? Será que você sabe que se vai aproveitar do próximo Natal, do próximo Réveillon, se você vai desfrutar do próximo São João? Você não sabe o seu dia de amanhã. Você não sabe se amanhã você está vivo. Você não conhece o tempo. E diante desse fato, você deve considerar que essa oração é uma oração urgente. Você deve fazer essa oração agora. Não espere amanhã. Não espere acabar a reunião. Nesse exato momento onde você está, mesmo distante desses jovens, saiba que é o Senhor que lhe salva. E portanto, onde você está aí, meu jovem, você pode estar na sua casa, pode estar aqui fora, grite desesperadamente, clame ao Senhor e diga: Senhor, me salva. É urgente, meu irmão. Observe que nessa cidade, desde que chegamos aqui, eu pude observar que várias pessoas faleceram, inclusive uma amada irmã nossa, a irmã Maria. Louvado seja Deus que a irmã Maria, num tempo determinado, ela disse: Senhor, me salva, e o Senhor salvou ela. Mas em outras circunstâncias, eu pude perceber em outros casos aí que pessoas também faleceram. E eu não sei dizer a você se essas pessoas fizeram oração. A oração de Pedro é a oração mais importante da vida de um ser humano. Meu irmão, o próximo a morrer pode ser você. Será que você já pensou sobre isso? A vida passa, a vida é rápida. Você não vê o tempo passar, o cabelo fica branco e de repente, antes mesmo do cabelo ficar branco, você aí falece. É urgente, meu irmão. É urgente. Eu já perdi vários amigos com 15 anos de idade, com 13 anos de idade, na droga, na bebida. E nunca levaram em consideração de que a alma dele estava em jogo. E nunca disseram: Senhor, me salva. E se perderam e morreram sem Jesus. E infelizmente o que eu tenho a dizer para você é que eles não foram para um lugar muito bacana, não. Vão passar a eternidade afastados de Deus. E muito pior do que a morte, muito pior do que a doença, muito pior do que a calamidade, muito pior do que a tragédia, muito pior do que a droga, muito pior do que o homicídio, muito pior do que a AIDS, muito pior do que toda e qualquer situação que gere constrangimento. A pior coisa é estar afastado de Deus eternamente, meu irmão. A pior coisa que o homem pode desfrutar é ficar afastado de Deus. Mas você pode dizer: Senhor, me salva.
de maneira urgente, de maneira imediata. E sabe o que é a coisa mais interessante dessa oração? Sabe o que é a coisa mais interessante para a sua vida com relação a considerar o poder e a relevância dessa oração? É que essa oração, em último lugar, é uma oração afetiva. Sabe o que significa? Quando você diz Senhor me salva, Ele te salva. Quando você confessa os seus pecados diante do Senhor e diz que é um perdido, e diz que está aí jogado, solto, sem paz, sem alegria, sem esperança, e você diz Senhor me salva, Ele salva. Pedro disse Senhor me salva. Sabe o que Jesus fez? Pegou Pedro na mão e salvou Pedro. E colocou Pedro novamente no barco. E Pedro é um dos apóstolos mais conhecidos nos dias de hoje. Amado ouvinte, essa noite eu convido você a dizer Senhor, me salva. Não quero convidar você a fazer parte de nenhuma placa de igreja. Não convido você a fazer parte de nenhum tipo de religião. Convido você a orar para Jesus Cristo, confessar os seus pecados e dizer Senhor me salva, pois certamente Ele salvará você. E não há nada melhor na vida do que ser salvo por Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.